Bom, o Vasco está correndo atrás ainda de reforço, a gente vai falar mais de alguns jogadores no segundo bloco, mas eu vou falar agora da situação do zagueiro Carlos Cuesta. O Cuesta que o Vasco tem interesse, e hoje eu até falei no Bom Dia Gigante, que foi engraçado. Eu fiquei na madrugada lá, porque são 5 horas a mais na Turquia, mantendo contatos lá com jornalistas e com pessoas que a gente conhece, e recebi o telefonema de um cara que cobre o dia a dia do Galatasaray. Eu vou tentar lá ler o nome dele aqui, ó. Ugur Karakuluksu. É o nome do Kuru. Ugur Karakuluksu. Gente boa, bacana. E aí ele postou no X dele, depois de conversar comigo. Um jornalista brasileiro, pediu minha opinião sobre Cuesta, perguntando sobre o que ele fez, por que ele fracassou no Galatasaray. E aí ele completou: como posso explicar isso a ele sem estragar a surpresa? Sinceramente, esse é o trabalho mais difícil que já aceitei. E ele me explicou o que aconteceu com o Cuesta. Na verdade, o Cuesta foi, depois de um ótimo período no aeroporto, no Genk, quando ele chegou... Não, no Genk da Bélgica, no Genk da Bélgica, ele fez 5 anos e foi muito bem na Bélgica. Ok. E foi contratado por quase 18 milhões de euros pelo Galatasaray. Dinheiro, hein? Dinheiro grande. Dinheiro grande. Opa. Foi pro Galatasaray e chegou ali em fevereiro. É só você entrar no Instagram dele, uma festa. Quase um negócio bitomaníaco. Fogos de artifício, aquela coisa toda. Só que o que aconteceu? No dia 2 de março, ele fez uma partida contra o Kasımpaşa, um time da primeira divisão da Turquia. Foi 3-3. E ele disse aqui o seguinte pra mim. Galatasaray comprou o Cuesta num apertado espaço para o fechamento da segunda transferência de janela de transferências. Precisava contratar um zagueiro e aí vamos trazer o Cuesta. O técnico Okan Buruk estava querendo jogar no 3-4-1-2 e precisava de um jogador que jogasse na zaga central. E ele foi a alternativa. Não tinham muitas alternativas e foi contratado o Cuesta. Quando ele jogou, ele mostrou que ele precisava de um pouco mais de tempo para se ajustar e aprumar para corrigir os erros individuais. E, em detrimento disso, o lateral esquerdo Eren Elmali, também foi contratado, foi muito bem no debut dele. E o que fez o técnico? Acabou com a linha de 3 atrás, voltou com a linha de 4. Botou o lateral esquerdo, botou 2 zagueiros, um lateral direito e o Cuesta foi ao banco. Ficou de fora. E ele não teve mais grandes oportunidades, até porque outros jogadores também tinham ido bem, como Davinson Sanches e também o Abdurerim Bardati, jogadores contratados e que foram melhores do que ele. E ele me disse aqui: Flávio, a Liga Turca é uma corrida numa grande batalha. E você pode ser julgado depois de poucos jogos e nunca mais ter chance. E isso foi o que aconteceu com o Cuesta. Num jogo, ele cometeu um pênalti contra o Kasımpaşa. Foi 3-3 o empate e ele foi responsabilizado pelo ponto perdido. Como eu disse, it's a very hard in a title race in Turkey. Quer dizer, a Liga Turca é uma corrida difícil para burro. Você não pode cometer um erro apenas que você pode ser sacrificado. E aí eu disse: poxa, amigo, mas é uma pressão muito difícil. O Galatasaray perdeu o campeonato? Não, ficou a 11 pontos na frente do segundo colocado e foi campeão. Dificuldade, né? Porra, então mas é difícil. Eles foram campeão, mas mesmo assim um jogo crucificou o cara. Os caras já deram no meio dele aqui. E agora abaixou uma regulamentação na federação, uma nova regra para jogadores estrangeiros. Os clubes podem ter no máximo 12 e tem que ser feito de 2 a 3 cortes dos jogadores estrangeiros. Então, a situação do Cuesta na Turquia é zero. Pô, se ele quiser vir pro Vasco, o Vasco for campeão com 11 pontos de diferença do segundo colocado, ele pode entregar também. Mas aqui o problema... Mas eu levantei essa dúvida, o seguinte: o caráter de urgência que o Galatasaray tinha, tanto é que precisou de um zagueiro. O cara vai e falha, nego, afasta o cara. Não é o mesmo do Vasco? Caráter de urgência? A gente vê aí o João Vitor, cara. O João Vitor, ele errou em muitos jogos, mas eu acho que essa temporada dele é melhor do que ano passado. Ano passado ele foi mais expulso, fez mais bobagem, fez mais besteira. Ele melhorou bastante com o Diniz. Melhorou.
sabe? O último jogo ele foi eleito por nós o craque do jogo, cara. Ele recebeu o troféu da Fute Fanatic, craque do jogo. Ele fez uma ótima partida. Defensivamente, simples, a bola vinha na lateral, ele metia na lateral, não queria inventar. Tranquilaço. Não inventou, jogou um futebol normal como um bom zagueiro. Zagueirou. Agora, ele foi embora por conta de 2 jogos assim, aí faz uma cara engraçada. Eu acho que foi fora de campo. Também. Vale. Agora, o Cuesta chega com 26 anos, o Vasco está comprando o Cuesta. A priori é uma proposta de 6 milhões de euros por 60% dos valores econômicos dele. O Galatasaray fica com 40% ainda numa futura venda. E o Vasco vai pagar em 2, 3 anos. Até 2027 tem prestação lá. Pegou o carnezinho. É dinheiro, hein? Vai pegar um carnezinho, mas que se animou porque o João Vitor foi vendido nesse meio tempo. Então o dinheiro de entrada do João Vitor, parte dele já foi usado ou está sendo usado para convencer. A proposta do Vasco é a melhor que o Galatasaray recebeu, porque o Spartak Moscou também fez, mas o Vasco fez uma proposta melhor. O problema é que para o jogador, a proposta do Spartak Moscou é melhor. É mais grana. E aí eu perguntei ao Guru hoje, eu até brinquei, eu falei, mas ele estava querendo vir para a América do Sul para ficar próximo da seleção colombiana. Olhar. Será que ele... E o Guru me deu uma resposta, assim, muito comum a nós brasileiros. Flávio, jogador de futebol gosta de dinheiro. Então, não adianta. Não adianta. Então o que fez o Admar Lopes? Pegou o avião, que nem o Galeão com bica, foi lá e está tentando convencer o Cuesta a vir para cá. O Galatasaray não vai se opor, a proposta é boa. O Galatasaray está torcendo para que o Admar o convença e o Admar está nesse processo de convencimento. Mas eu me preocupei com esse caráter de urgência, cara, porque é mais um jogador aposta que a gente está trazendo, ou o currículo dele ser titular da seleção colombiana, jogou esse ano eliminatórias da Copa, contra o Brasil, inclusive, Brasil e Paraguai. É algo que pode referendar. Não dá pra gente também, jogou mal num clube, nunca mais vai jogar bem. Não dá pra esse cara se recuperar no Brasil? Não, não.